Quem busca tesouro errado terminará de mãos vazias, conjeturando sobre acervo de sonhos e miragens colecionadas durante a vida. Ah, se eu tivesse nascido no Tahiti ou na Polinésia, cantando igual aquele povo, dançando e me divertindo. Não é este o rumo certo, amigos. Para ser feliz, o ser humano não precisa abandonar a casa onde mora, nem viajar para lugares distantes, nem procurar recantos mais agradáveis para viver. Você talvez não perceba, mas o Criador plantou lúdicos cenários no caminho de todos os seus filhos para apaziguar seus corações. Cada degrau de crescimento espiritual abrirá novos cenários para a empolgação de todos os habitantes do universo. Cristos planetários garantem nossa constante busca, e o Pai Celestial acompanhará todos os nossos passos. Bons amigos colaboram atrás das câmeras para gerar som e imagem. Com eles na técnica temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será Segredos da Busca Perfeita. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e a porta lhe será aberta. Mateus 7, verso 7. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta se abrirá. Mateus 7, verso 8. Muitos pedem, inúmeros buscam, os mais carentes suplicam. Se alguém não alcança a resposta, vale refletir. Vejam que o centurião que abordou Jesus procedeu com cautela. Ele utilizou idêntico rito. Pediu cura do servo que se encontrava na cama, paralisado. Todos procedem da mesma forma. Eu concordo. Mas de repente a diferença aparece. Quando Jesus disse, eu irei curá-lo, e se dispôs a caminhar até a sua casa, o centurião humildemente lhe embargou os passos. Não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei simples palavra, e o meu rapaz será curado. Mateus 8, verso 8. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos seguidores, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mateus 8, verso 10. Centurião era militar romano que comandava 100 legionários. Uma centúria. Ele em seguida esclareceu. Tenho soldados obedientes e digo a este, vai, e ele segue. E ordeno a outro, vem,
e ele caminha ao meu encontro. Mateus 8, verso 9. Os subalternos do centurião escutavam e executavam suas ordens, ouvindo-lhes a voz, perto ou distante. O exemplo oferecido pelo militar aponta em Jesus a força das palavras ampliadas, além dos limites. O nazareno estava longe de casa onde se encontrava o enfermo. Quando aquele estrangeiro sugeriu que simples palavras bastariam, revelou fé inabalável na extensão do poder de Jesus. Além dos 5 sentidos, de alcance restrito, ele acreditava ao mestre a capacidade de interagir pelo pensamento. Aquele oficial romano manifestava fé na força incomensurável do Rabi Galileu. O centurião manifestou nítida confiança de que o Galileu remanejava soldados invisíveis para onde e quando quisesse. O centurião revelou alma sensível, apostador assíduo nas coisas do Espírito. Jesus não precisaria caminhar até sua casa para a cura do rapaz. Então disse Jesus: seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo do centurião se levantou da cama. Será que Jesus poderia dizer para nós: seja feito conforme a tua fé? Não terá sido esta ausência de intimidade que retarda a nossa cura? O socorro do nosso Deus sempre existiu. No meio da noite assustadora, ele tem se mantido presente na escuridão e no isolamento, quase tocando nossa túnica. Já me ocorreu que a única coisa que nos falta é sinceridade. Buscai e achareis. Este buscai, no entanto, não sobrevive afastado do alicerce da fé. Quem não apressa o passo perde o trem. O centurião de Cafarnaum buscou e de retorno à casa se alegrou pelo enfermo em perfeita saúde. Buscai, meus caros, significa aposta no que consideramos prioridade. Aquele que não aposta revela desinteresse. Moisés feriu a pedra, e a pedra se abriu, e as águas escorreram, e as multidões se dessedentaram. Não fosse a busca, e todos teriam morrido de sede naquele dia. Alguém poderá atribuir tudo a Moisés, que mantinha diálogo com Jeová. Figuras desse naipe dispensam a busca, dirá o Crispim dos Anjos, tentando ofuscar o brilho da mágica. Os anjos descem do céu para socorrer tais figurinhas, conclui nosso contraditor, superestimando a importância do líder judeu. Moisés se tornou poderoso, diz ele. No relacionamento humano com Deus, tais divisões hierárquicas não existem, eu disse. No terreno neutro do livre-arbítrio, Moisés e todos nós
somos falhos. Assistência divina é fruto de busca, recomendada pelo próprio Nazareno. Todos são convidados para o banquete, mas nem todos sentarão à mesa. Séculos atrás, amigos, rios de água do degelo desceram pela montanha na direção do sul. Utilizando habilmente a irrigação, as comunidades aprimoraram atividades agrícolas. Os tempos de bonança, todavia, terminaram, substituídos pela secura de longo tempo sem chuva. Sonhos se desfizeram e a desesperança invadiu os corações. O fantasma da fome se desenhou nas reservas vazias. Eles sabiam, porém, que umidade não se evapora de forma súbita. Quando os rios minguaram, eles buscaram reservas destes mesmos rios. Únicas pistas, porém, seriam crostas brancas de sal manchando a areia. O mapa não mostrava localização destas pistas, nem os uigures sabiam onde encontrá-las. Era o segredo mais bem guardado daquele deserto. Agora vamos deixar para o próximo bloco, amigos, porque teremos que fazer uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site já está na telinha, esperando visitas. Ninguém deixe de acessar mais de 300 palestras no YouTube e no Facebook Live TV Ponta Grossa. Dentre tais palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado. Vem provocando protestos de certa gente. Me desculpem, senhores saduceus. Como posso entender outro sentido se o próprio mestre disse com suas palavras: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Isto significa trabalho. De minha parte, eu não desejo mais do que a verdade. Na palestra, nós explicamos todas essas questões relacionadas com os 10 mandamentos. Jesus não poderia ter transgredido se os 10 mandamentos ainda estivessem em legitimidade. Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido pelo Facebook Live TV PG. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube pela cordialidade do atendimento e pela disposição de realizar tarefa satisfatória. Em seguida, o nosso tema: segredos da busca perfeita. Felizmente, meus amigos, às 6 horas da tarde, em que as buscas se intensificaram, todos perceberam sinal da reserva oculta. Opa!
E a esperança os moveu a passar a noite naquele descampado. Os uigures começaram a cavar. E algum tempo depois explodiram gritos. 2 metros apenas e poça de água já se formara na areia, mostrando aluvião de águas. Rosa apanhou caneca com as mãos, como se fossem concha, experimentou e aprovou o líquido precioso e gritou: ela, Yushi! Ela disse eufórica no dialeto dos uigures, o que significa em nosso idioma: muito boa, água muito boa. Naquela noite os camelos tiveram água de beber na terra dos uigures. Relembrando esse episódio para justificar que milagres nunca representaram exclusividade deste ou daquele paranormal. Milagres existem onde Deus existe e Deus está em toda parte. Milagres se repetem na vida de todos, porque o Pai Celestial nos ama e distribui carismas, sem cogitar raças, crenças ou coisa que o valha. Buscai e achareis. É o mais incrível investimento. Quem busca, encontra. Será necessário continuarmos atentos aos sinais reveladores de água na crosta de sal, para que a descoberta ocorra. Buscar soluções deve ser tarefa destacada em nossas vidas. O resto nos alcançará por acréscimo. William James define a expectativa com certo lirismo. O caminho da alegria, quando o perdemos, será o reencontro. Devemos agir como se a confiança nunca nos tivesse abandonado. Para nós revestirmos-nos de coragem, deveremos agir como desassombrados paladinos. A busca varonil carregará o medo para sempre, para bem longe. Se agirmos invariavelmente com boas intenções, a fraqueza e o mau caráter dobrarão tendas e fugirão de nós. Reféns de enfermidades, ficaremos livres do seu império no exato momento em que superarmos temores. Acaso não é o próprio Evangelho quem diz? Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com ele as nossas doenças. Mateus 8, versículo 17. Percebam que, embora doenças continuem a nos afligir, a Bíblia revela escondê-las na mortalha do crucificado. Ainda agora, amigos, surge esta terrível Covid-19. Nesses 2000 anos, o registro de males cresceu em progressão geométrica. Isaías confirma Mateus anunciando: na verdade, são nossos sofrimentos que ele carregou. Isaías 53, verso 4. Por isso interpretamos diferente. Jesus qualifica quem o busca
para minimizar dores com correcionais. Aquelas dores são benéficas, aquelas dores nos curam a alma, que importa o corpo. Todos os males incapazes de nos assustar não são mais bichos de 7 cabeças. Qualquer doença só é grave se o portador se apavora. Navegantes da antiguidade limitavam-se às regiões litorâneas, temendo ventos desconhecidos e acidentes geográficos que não estavam nos mapas. Navegantes romanos foram os primeiros a estudar e conviver com ventos fortes. Estudaram atentamente os sopros do mar Mediterrâneo em volta da Península Itálica. Pesquisaram e aproveitaram tudo com precisão matemática. Roma precisava de 20 milhões de alqueires de trigo do Egito todos os anos. Catalogaram ventos que sopravam do Egito na primavera através do Mediterrâneo. Munidos de calendário, marcaram o transporte aproveitando ventos favoráveis. Organizando tabela ditada pela observação, determinaram cada percurso no espaço de tempo adequado. Todos sabem que nós vivemos sobre a terra, mas ninguém esqueça que oceanos de ar nos envolvem. Talvez tenha sido por essa intimidade que o mestre usou o vento para a definição do espírito. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Palavras de Jesus em João 3, versículo 8. O Espírito define igual característica. Ninguém sabe de onde veio e por que escolheu aquele corpo. Às vezes o vento é plácido e tranquilo, uma brisa fresca. Outras vezes se torna a força arrasadora de quilômetros por hora. A Terra, cuja força de rotação atinge 1.600 quilômetros por hora no Equador, fabrica montanhas de vento. Montanhas de vento, meus caros. Essas forças geram energias em todas as direções. No Atlântico e no Pacífico Norte eles sopram no sentido dos ponteiros do relógio. No Atlântico e no Pacífico Sul, o sentido é contrário. Os famosos ventos alísios do Atlântico Norte sopram sobre a África. Estes ventos aterrorizaram marinheiros de Colombo. Todos nós, desta ou daquela maneira, somos castigados e beneficiados por estas ventanias. Como já expliquei há pouco, os romanos obtiveram lucros com o uso racional dos ventos. E ninguém pense que a modernidade da nossa geração se encontra livre desta dependência, desta ou daquela forma. Todos os seres vivos sobrevivem pela sustentação da Mãe Natureza. Numa noite de tempestade, Jesus caminhou sobre as ondas do mar. O vento soprava com força.
O mestre falou e a sua voz se ouviu, mais alta que a fúria dos elementos. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Alguém manifestou estranheza quando apontei o universo em inúmeros cristos planetários. Dentro da teologia de todas as igrejas não resta espaço para esta interpretação. Continuamos ainda anteriores aos tempos de Galileu Galilei, em termos de Terra, como centro do sistema planetário. Pelas entrelinhas da Bíblia, nós entendemos as palavras de Jesus. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Qualquer dicionário define moradas como habitação de seres vivos, de pessoas. Seria simples entender que o universo, que é casa do Pai, é subdividido por moradas, que são planetas onde vivem os homens. Sim, Getúlio, exclama Crispim, mas você ainda não explicou esta sua ideia dos cristos planetários. Lembro, Crispim, uma coisa muito importante. O Velho Testamento, em inúmeras partes, fala de autores da criação dos mundos, no plural. Aceitando esses colegas de Jesus, de estatura divina, amigos, como Cristos, nós entendemos mais este mistério. E de lambujem ainda explicamos o Deus único, porque existe um Deus só, não existe 3, nem 4, nem 10, nem 20. Então é a essência deste Deus único que empolga todas essas divindades pessoais e individualizadas. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: segredos da busca perfeita. Cessaram ventos e clarearam os céus, e as nuvens negras fugiram e as estrelas retornaram. Noite calma substituiu borrasca e alguém gritou: quem é este que até os ventos e a tempestade obedecem? Este é Jesus de Nazaré, nosso eterno Rabi, responderam os anjos. Foi este mesmo Jesus quem disse: buscai e achareis. Embora a pressão constante dos ventos, continuaremos seguros, enquanto persistirmos buscando sempre. Belo dia, em futuro distante, caminharemos sobre as águas, embalado pela brisa da noite, como fez Jesus no mar da Galileia. Ninguém olvide que ele disse: fareis as obras que eu faço e ainda maiores. Tempo e evolução
melhoram qualificações. É evidente os esforços humanos pela superação. Robert Buck, piloto comercial, revela sua experiência. Alguém apelidou seu aeroveleiro de planador. Opa! Planador! Robert Buck, ofendido, retrucou: planar representa subir e escorregar para o solo. Voar à vela é cortar os céus com aeroveleiro. É voar como pássaros pela vastidão do firmamento. Descobrir correntes de ar e manter-se nelas sempre foi arma secreta deste aventureiro dos ares. Água e vento podem ser considerados perigosos, mas eles se tornam amigos dos amigos. A natureza coopera no aprendizado deles. Fenômenos naturais jamais impedirão a busca, porque o Criador cria e protege passagens novas para substituir as antigas. Isso tem sido compromisso divino, porque os montes serão retirados e os outeiros removidos, promessa do Senhor Jeová. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não terminará, diz aquele que se compadece de ti. Palavras de Jeová em Isaías 54:10. Os ventos podem ser fortes e destruidores, mas diante das palavras de Deus eles se tornam leve brisa. Nada existe na face da terra capaz de destruir as esperanças da busca que não cessa jamais. Flagelo e bênção são lados da mesma moeda. Todas as coisas possuem algo benfazejo. Nem vulcões, nem terremotos, nem doenças, nem a própria morte abalarão aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é o convite do nosso Rabi. O cogumelo apontado como veneno, de repente surgirá como substância principal do nosso remédio. Quando menos se espera, o improvável vira realidade com Deus. O vilão se torna herói e o bandido se transforma em mocinho. Ventos fortes subitamente alicerçam nossa prosperidade. A pequena nação Holanda é prova dessa verdade. A Holanda foi criada pelos ventos. Houve época em que 9.000 moinhos de vento moeram grãos, serraram madeiras, bombearam águas do mar e construíram prosperidade. A minúscula Holanda se transformou numa das grandes nações mercantis do planeta, conduzindo navios para todos os pontos cardeais. A Holanda prosperou. O grande equívoco, o equívoco supremo, tem sido apontar coisas boas aqui e coisas más logo adiante. Dividiram o mundo em dois comandos: o exército do Deus do céu e o exército do Deus do inferno.
Satanás tem sido caricatura da divindade, com poderes todos inexplicáveis. Esquecendo a Bíblia, os teólogos cozinham o maligno em banho-maria para mantê-lo vivo. Eles não conseguem viver sem a ajuda dele. Eu formo a luz e crio as trevas, proclama Jeová, faço a paz e produzo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45:7, procure lá. Apesar de tanta gente apontar Satanás como autor de câncer, AIDS, Covid-19, a Bíblia aponta a Deus como autor único de tudo, do bem e do mal. E eles não explicam, nunca explicaram. Não existem dois poderes, senhoras e senhores. O único poder está nas mãos da divindade que governa o universo. Ninguém se iluda com a enganação de dois tronos reinantes. Deus é o único poder. E ponto final. O Salmo 61 é bastante claro. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi. Todo o poder pertence a Deus. Salmo 61, verso 11. Flagelo e bênção chegam de fonte única. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não existe Deus. Palavras de Jeová em Isaías 45:5. No momento que a entidade criasse algo debaixo do sol, que não fosse Deus, imediatamente teríamos que reconhecer duplicidade divina, e eu não quero isto. Por isso será forçoso reconhecermos que Deus é também criador do mal, como afirma pela mediunidade do profeta Isaías. Eu crio o mal. Isaías 45:7, palavras incontestáveis de Jeová. Nesta altura, precisamos esclarecer algo muito importante. Se Deus produz qualquer coisa, por estranha que pareça, alguma utilidade esta coisa terá. Obras inócuas não podem escapar das mãos do Todo-Poderoso. Flagelo e bênção são lados da mesma moeda. Se ele afirma que criou o mal, descobriremos que através do sofrimento causado pelo mal, nós aprenderemos a fazer o bem. Reconhecendo difícil que ninguém aceitasse episódios funestos como exercícios de crescimento, a Bíblia divulgou o preceito com clareza. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam, sexta-feira é o nosso dia de encontro na TV. A partir das 15h30 da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho têm sido esclarecidas na TV Vila Velha. Na sexta-feira já estamos elaborando o tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje.
segredos da busca perfeita. Lamento que a cultura religiosa prefira enxergar apenas o lado negativo das correções. Atribuí-las ao maligno faz parte desta tendência dos doutrinadores distraídos. Pregadores pintam o planeta com tinta cor-de-rosa. Cultos de prosperidade possuem viés discriminatório. Convencem os menos favorecidos que eles são filhos bastardos. Não tomar posse da graça na avaliação de pregadores significa a porta fechada na cara deles pela oferta pequena. Quem contribui com pouco não é nada, segundo eles. Certas teologias, meus amigos, consideram pobreza maldição, e a prosperidade define filhos diletos. Percebam o absurdo do contraditório e da incoerência. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mostrando que pobreza é fase de aprendizado. Haverá grande tribulação, profetizou o Mestre, de tal maneira que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Em atenção dos escolhidos, eles serão abreviados. Mateus 24, versículos 21 e 22. Aceitar o que vem de Deus, seja riqueza ou pobreza, sem discriminação. Este é o caminho consagrado pelas Escrituras. Ninguém se abale com as ilusões vendidas por pregadores interesseiros do mundo cor-de-rosa. Isso se encontra longe da doutrina pregada por Jesus. Neste tempo, haverá grande tribulação como jamais aconteceu, nem ocorrerá igual. Palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 21. Durante debates sobre o mundo que desejamos, um grande congresso no Fórum da Juventude, o representante das Filipinas se ergueu e disse: em geral, quando se discute a espécie de mundo que queremos, alguns preferem configurá-lo cor-de-rosa, distante de qualquer preocupação. De minha parte, eu registro minha discordância, disse o representante das Filipinas. Não é este o mundo dos meus sonhos. Gosto do planeta que se tornou nossa morada exatamente pelo seu lado didático, áspero e difícil. Aprecio viver num século de desafios, pois isto reforça minha impressão de que estamos sendo testados. Essa incerteza me estimula. Se eu tivesse vivido antes da era nuclear, poderia encarar o mundo com leveza de expectativas. Este fantasma nascido do chamado Holocausto, entretanto, me convence de que nos encontramos nas derradeiras experiências. Não será possível avançar mais em termos de corrida armamentista. Alcançamos o ponto mais significativo
e perigoso da história. Algum desvairado líder poderá apertar o botão do telefone vermelho e desencadear a hecatombe. Acionar o botão fatídico acarretará a batalha sem vencedores, porque não haverá nem derrotados, nem vencedores. A insanidade não se alimenta de considerações lógicas. Suicidas jamais analisaram consequências. Fanático iludido se torna irracional e imprevisível. Apesar de todos os imponderáveis que são espadas de Damocles, eu agradeço a Deus por viver neste século. Com sua sujeira e a sua limpeza, em seus altos e baixos, esta quadra da história nos forneceu enorme aprendizado. Não importa o que o futuro nos reservará, vivemos nos últimos 300 anos o trecho mais amplo e apaixonante e promissor, mesmo considerando suas mazelas. Permita a Deus que este mundo continue sendo prova e teste, que ele possa ter sempre algo para ser consertado, remendado, refeito. Acima de tudo, que ele não seja lugar mole, que abrigue gente mole, de miolo mole, que os povos que ocupam o planeta se derramem como água sobre a terra, ocupando todos os espaços, que todos trabalhem endireitando arestas, renovando o ar de liberdade, animando e confortando especialmente os fracos. Eu jamais ficaria satisfeito se o ser humano fosse cor-de-rosa, dependente de tudo para viver. Até salvação grátis ele recebe. Eu fico feliz de que o homem seja homem para enfrentar seus problemas, para mostrar sua coragem e a sua fé. Somente desta maneira teremos condições de viver como Deus deseja e exige. Nesse dilema da busca apontada por Jesus, alguns divagam concebendo sonhos irrealizáveis. Este buscar e achareis tem sido até justificativa para doutrinas que apontam Deus como assistencialista e autor de impunidade. Muitos pedem para ganhar milhões na loteria, na esperança de aposentadoria antecipada e vida farta. Fazem até promessas de obras piedosas no absurdo propósito de enganar a Deus. Tentam seduzir o Altíssimo com cânticos suspeitos e cultos cobiçosos. Não é este o cristianismo dos nossos sonhos. Felizes os que vivem com o que Deus lhes emprestou. Quando a chance de progresso profissional surgisse, esta figurinha diria: esperem, preciso antes terminar a tarefa que comecei algures. Este ser humano é verdadeiramente filho de Deus, porque a integridade é construída pela aceitação plena e completa da vontade divina. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado a todos vocês, amigos, para os quais eu estou neste momento vibrando e pedindo ao Pai. Todos aqueles que se encontram reunidos nesta corrente, que possam receber as bênçãos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de saúde, de prosperidade, de entendimento, de tudo que é bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é verdadeiramente a grande força que nos redime. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.